Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 67 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como página.5 e no Twitter como @rodcasarim, Casarim com S e com N. Nesta edição nós teremos... um papo com a quadrinista Laerte, que se recupera da Covid-19. Aula aberta de Nélida Pinhon. Bruno Molineiro, Anitta Deac e Maria Cristina Kupfer nos lançamentos. Um ou dois anos antes das eleições presidenciais de 2018, a quadrinista Laerte publicou uma tirinha emblemática. No primeiro quadro, ela aparece ao lado de um ovo ainda intacto e diz: "Precisamos falar sobre o fascismo". Na cena seguinte, ela olha para o ovo e demonstra certa preocupação ao ver que ele começara a rachar. No quadro derradeiro, o ovo já se despedaça, enquanto o apelo de Laerte ganha ares de um quase desespero. "Sério, precisamos mesmo, urgente", alerta. Desde então, muito foi dito sobre o fascismo. Não que tenha adiantado grande coisa. Aproveitando-se de simetrias esdrúxulas, conivência de muita gente, interesse de outros tantos e uma inegável apoio de parte considerável da população, ideias e práticas fascistas avançaram pelo Brasil. Laerte é um nome consagrado dos nossos quadrinhos. Dentre suas séries e personagens marcantes se destacam Os Piratas do Tietê e o Manual do Minotauro. Publicou em veículos clássicos como a revista Chiclete com Banana e, ao lado de Glauco e Angeli, formou Los Três Amigos, ícone dos quadrinhos nacionais que mais tarde ganharia a companhia de Adão e Turrus Garay. Com o tempo, Laerte também se transformou numa das principais cronistas do país. Seu trabalho passou a refletir muitas das tensões políticas e sociais do Brasil. O descaso do governo federal no lido com a Covid-19, por exemplo, havia motivado charges e tiras recentes. Em uma bem direta, sobre mortes decorrentes da falta de oxigênio, encontramos Jair Bolsonaro usando um travesseiro para sufocar um paciente acamado num hospital. E a doença, que já matou mais de 240 mil brasileiros, pegou também a Laerte. Ela passou 10 dias internada por conta da Covid. Em 3 desses dias, precisou ficar na UTI. A situação da artista causou grande comoção entre o público. Manifestações de apoio e de carinho ao quadrinista se espalharam pela internet. Laerte hoje está em casa. Quando a convidei para a entrevista que vocês ouvirão a seguir, a grande pergunta a ser feita era a mais protocolar possível. "Laerte, como você está?" Ela respondeu, claro. No papo também falamos sobre as dificuldades da recuperação, do momento que vive o país, da crise da subjetividade, de trabalhos do passado às vezes criticados pelo público e do que vem pela frente. Laerte, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por topar essa conversa. E eu gostaria de começar te fazendo a pergunta mais protocolar de todas, mas que neste caso tem toda uma outra dimensão, que é: Laerte, como que você está? Tô bem, obrigada. Eu não sei se você está se referindo à, à coisa da internação, de Covid e tal e tudo. Eu tô me recuperando. Não é um processo muito curto, pelo que me tinham prevenido. Demanda vários acertos do corpo e de medicação e tal e tudo. Eu não sei, eu tô voltando, tô bem. Assim, nesse momento eu estou bem. Aparentemente estou livre de infecção pulmonar, está tudo funcionando bem. Isso na parte do corpo, né? Na parte física. E a cabeça, Laerte, como tá? Que cabeça. Porque não deve ser um processo fácil, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. É, pois é. Cabeça não tem jeito, mas a parte da cabeça já dialoga com um período que vem desde muito antes, assim. Então, a parte da cabeça
tá, tá em conflito assim, né, com os fatos, com a realidade, com tudo que está acontecendo. Conflito, eu quis dizer, está tendo que encarar esse desafio, né? Aham. Ah, agora, voltar de uma internação, um período na UTI, também envolve uma reacomodação mental e espiritual, porque nesses lugares você é quase que absolutamente cuidada, né? Você é amparada em todas as suas necessidades e observada e monitorada e eu tô agora eu tô no mundo real. Agora eu tô no eu tô fora. O Laerte, O já... que, o que, o Desculpa. que confere uma grande liberdade, mas também tem o peso, né? Claro. O Laerte, antes da Covid, antes da internação, você já era uma das artistas mais combativas na questão de expor os absurdos que a gente está vivendo no Brasil, o autoritarismo desse atual governo, a ascensão inegável do fascismo, e você levou muito a questão do Covid já para sua arte, para suas tiras, para os seus quadrinhos. Quando você vai para o hospital, você passa o tempo internada, vai para a UTI e depois sai, está se recuperando, está bem. A sensação, o sentimento com relação ao governo que está aí mudou em alguma coisa? De repente, uma indignação virou uma raiva, é, trouxe mais uma para a questão pessoal, virou pessoal a briga, de repente? O Aroeira fez uma charge, né? Fantástica, Em, né? em que, em que a fala era essa. Não, a charge é ótima e o Aroeira é um amigo muito querido e esse momento de apoio assim foi super emocionante. Mas não virou uma coisa pessoal. Não, pelo fato de eu estar com Covid, não virou uma coisa pessoal. Não. Fazer charge é uma atividade em onde a gente procura lidar com todas essas camadas da nossa pessoa, quer dizer, a gente tanto se motiva emocionalmente com os fatos que estão acontecendo, quanto a gente também precisa compreendê-los politicamente, compreendê-los a frio, né? Porque o humor é uma linguagem que acontece a frio. Você elabora uma piada ou um discurso humorístico a partir de uma posição. Eu estou usando a palavra frio, mas eu quis dizer assim, a partir de um racionalismo retorcido, né? Aham. Quando você lida com o humor, você está sendo, por um lado, racional, porque se você fizer uma coisa absolutamente emocional, você vai para o drama, você não vai para o humor, né? Mas, ao mesmo tempo, o racional que você usa na linguagem humorística, ele tem que ser surpreendente também, né? Ele é retorcível, ele é, ele precisa ser manipulado de modo a produzir esse efeito que é típico do humor, que é a surpresa, né? O golpe no raciocínio. Por Fala isso a pra... gente precisa pensar as coisas com objetividade, né? Para poder extrair disso o que a nossa matéria-prima. Aham. Você falou em golpe, só para ilustrar para quem está nos ouvindo, na charge do Aroeira, a Laerte dava um murro na cara do Covid junto com o Bolsonaro, era mais ou menos isso, né? Era. Um Bolsovide, É um vírus, um é um Covid-17. bolsovírus, o O, Bolsorona. e, Laerte, na recente entrevista que você deu para a Mônica Bergamo, você comentou que depois da sua internação, você chegou em casa, foi desenhar e o traço não estava da forma como estava há algumas semanas antes. Como que está Não agora? estava como eu deixei. Como que está Então não agora estava como eu deixei. como anda a mão? Pois é,
tá difícil também, porque desenhar é um ato mais ou menos complexo, que envolve olho, mão, ideia, memória, envolve uma série de componentes assim que a gente não faz nem ideia. Às vezes o joelho é importante, se você tiver com o joelho doendo, você não consegue desenhar direito. Não, eu estou brincando, mas é isso. E essa doença, ela funciona, de todos os relatos têm sido unânimes nisso, ela dá um cansaço desgraçado, assim, a pessoa fica se sentindo como se tivesse acabado de correr uma maratona, não sei, qualquer pequena andada assim dentro de casa é, custa, né? E desenhar também é um gesto físico, de modo que eu tive problemas e eu estou agora ainda, né, insistindo na coisa de desenhar, porque é a única coisa que eu sei fazer. Então, eu estou aqui. E também isso também é uma espécie de experimentação, né? Eu estou também experimentando esse corpo que eu tenho agora, Aham. que não chega a ser um novo corpo, mas é um estado, né? Um novo estado, assim. E isso pode ser interessante, não é? O, Diga. você está tendo muitas ideias relacionadas ao período de internação para levar para Charges? Tem, a cabeça está fervilhando nesse sentido, Não, do que você viveu ali? Não. Quer se afastar não está disso? fervilhando. Não, fervilhando não está, mas deixa eu tentar te explicar. A gente fica lenta, a gente fica assim, uma coisa, tanto física quanto mentalmente, a gente fica meio devagar. Então, é isso, eu não estou fervilhando de ideias, eu estou tentando recuperar o traço e tentando recuperar também essa parte das ideias. Porque é tudo junto, né? Na verdade, isso funciona tudo junto. Aham. Alex, você poderia contar um pouco como foi o tempo ali da internação, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tanto com relação à internação em si, à doença, eu imagino que deve ser um momento de medo, se antes da gente pegar a Covid, quem não pegou, eu não peguei Covid ainda, mas sempre tem esse medo e quando pega, vai para o hospital, vai para uma UTI, acredito que esse medo fica ainda mais forte. Mas também eu queria que você comentasse sobre todo o carinho, todo o afeto que rolou aqui fora. Eu sei que você estava acompanhando mais ou menos pelo Twitter, mas foi uma onda muito forte. Foi muita gente preocupada de verdade com você, torcendo muito por você, muita manifestação de carinho assim explícito. Como foram esses dias para você? Eu soube dessas manifestações, eu procurei não fazer muita conexão, assim, mas eu estava com o celular lá e as pessoas me contavam. Eu procurei não fazer muita conexão porque eu precisava de um espaço emocional para lidar com a situação e também estava sob efeito de medicamentos que me davam sono, que me traziam um certo torpor, assim. Então, eu estava ali de molho, né? Então, mas eu fiquei sabendo e fiquei muito emocionada, bastante mesmo. Esse tipo de apoio e conforto resolve muitas coisas, ampara, e isso me convenceu de que esse tipo de rede de cuidado é o que vai nos possibilitar sair dessa. E eu tenho vontade de fazer parte dessa rede de cuidados e apoios. Não é só ficar desejando que a pessoa melhore, é de alguma forma você lutar também para que os serviços públicos de atendimento à saúde funcionem, que tenham verba, que tenham gente, que tenham recursos, que tenham oxigênio, que tenham uma política clara de organização. Então, lutar para que essas coisas funcionem, sejam explicitadas,
é também lutar dentro da perspectiva de uma rede de cuidados que ampare a todo mundo, que ampare não só as pessoas que a gente conhece e tem afeto mais imediato, assim, mas a população brasileira como um todo, a população brasileira que está completamente entregue ao desamparo, né, à privação. Uhum. Enfim, você vê que o problema é enorme, né? É enorme. Eu me convenci de que essa rede de cuidados e solidariedade é o que vai possibilitar a gente sair. E, Sair ou bom, sobreviver para sabe-se lá o que também, né? Pelo menos para aliviar a vida, de repente. pois é, porque aí tem a outra questão também. O que é essa pandemia? Qual pandemia vai se seguir a ela? Qual a perspectiva dentro do meio ambiente mundialmente comprometido de novas pandemias, qual é a dinâmica que o ser humano vai ter que lidar, né, neste planeta, e com que ferramentas? A gente vai continuar nessa bosta do capitalismo ou nós vamos partir para uma coisa mais humana? Uhum. A gente vai continuar com o Paulo Guedes ou a gente vai tentar virar um ser humano decente, assim, sabe? Essas perguntas não são pequenas, não, e eu acho que são cruciais mesmo. Sim. Eu não estava me fazendo essas perguntas lá durante a internação o tempo inteiro. Eu estava preocupada, para não dizer com medo mesmo, porque a gente não sabe. Eu não sabia a, a dinâmica do vírus no meu organismo, qual porta ia se abrir, qual caminho ia tomar. Quem estava me atendendo me deixou muito claro, me deixou muito consciente das possibilidades e tudo. Então, o meu medo estava equilibrado também com algumas certezas e confortos na parte do atendimento e da ciência. E o INCOR é uma instituição respeitada mundialmente. O pessoal do INCOR é de uma competência muito grande. Então, essa parte também foi muito importante. Agora, dá um certo medo. Quando falam que você precisa ir para o UTI, por exemplo, não tem como você evitar que venha à sua mente todas as imagens do que esse termo significa, né? UTI, tratamento intensivo. A minha primeira pergunta foi: eu vou ser entubada? E ele falou: não, por enquanto não. Por enquanto não, para tranquilizar, né? Por enquanto não. Porque a UTI, o que ela possibilita é um monitoramento minucioso, assim, segundo a segundo. Então, você está o tempo inteiro ligada em fios e conexões que vão lendo os seus indicadores, oxigenação e pressão e frequência, e todos os seus números, né, estão ali indo para o monitor a cada segundo e sendo vistos por todo o andar. Não é só não é só ao lado do seu leito, não. Em qualquer lugar o seu monitor pode ser acessado e acompanhado. Então, isso foi importante. Naquele momento, foi importante para saber para onde ia, né? Para onde ia o quadro que eu estava passando. Se ia piorar, se ia melhorar, se ia estabilizar. Isso foi. Eu fiquei 3 dias na UTI e melhorei. Eu estabilizou e melhorei. Eu voltei para a enfermaria e depois de um tempo tive alta. Que bom. Laerte, ainda sobre essa questão do momento que a gente está vivendo, eu percebo uma certa perda na sociedade, nas pessoas, de uma forma geral, de lidar com a subjetividade. E um traço que eu admiro muito no seu trabalho são os quadrinhos que muitas vezes eles não entregam tudo logo de cara, que demandam uma interpretação, demandam alguma sensibilidade ali para você encarar aquela história que está sendo contada de alguma forma, não está tudo dado. Eu não sei se você concorda ou não com essa questão da subjetividade na berlinda, digamos, dos nossos tempos,
Eu queria saber se você concorda com isso e de que forma isso impacta ou não na sua arte. É, eu concordo com você que há um clima hoje nas redes sociais que quebra, né, esse discurso aberto que pessoas como eu gostam de usar. Eu gosto disso, eu gosto de mensagens ambíguas, eu gosto de discursos que são poéticos o suficiente para apelar para uma parte da pessoa que não é essa coisa racional e vigilante, assim. E, ao mesmo tempo, eu sei que vigora hoje nas redes sociais um espírito de guardiões, assim, de vigilantes. O que a pessoa falou? Veja o BBB. O que a pessoa falou? O que a pessoa, como é que ela se expressou? Que torceu o nariz, que fez isso, que fez aquilo, e essas coisas todas passam por pequenos tribunais rápidos, pequenos não, né, enormes, tribunais que condenam, cancelam. A gente vem acompanhando isso, né? Eu com alguma preocupação, porque a tendência a julgamentos sumários, né? A processos onde o debate mais produtivo é deixado de lado, assim, em nome de palavras de ordem, em nome de... Mas eu já passei por isso também, sabe? De Aham. alguma forma, nos anos 80, 90, essa ideia de debates sumarizados, né? E lugares onde o que importava era aprovar uma determinada palavra de ordem, em vez de uma tentativa de entendimento político e estratégico mais elaborada. Assim. De certa forma, a gente ainda está nisso, né? Então, eu acho que a gente está vivendo várias dinâmicas. Uma delas é das redes sociais e da internet, que contribuem ou apontam para uma direção assim de manipulação, de simplificação e tudo. Por outro lado, as redes também contribuem para que as pessoas se encontrem, que elas partilhem ideias e desejos e questões que são de grupo também. Eu acho que a história, de alguma forma, ensina uma população, mas, de alguma forma, também a história pode não ensinar porra nenhuma, então a gente fica repetindo erros, né? Ultimamente eu estou mais acreditando nisso, de não ensinar porra nenhuma, do que ensinar alguma coisa, viu? Pois Anda difícil. É difícil a gente chegar a uma conclusão só. Existem na realidade elementos para a gente constatar coisas razoavelmente diferentes. Por exemplo, o ano passado houve um movimento dos entregadores os entregadores, né, de comida e serviços e tal e tudo, que foi muito animador. Eu achei muito bonito aquilo, muito positivo. E ele não foi um movimento unívoco, ele não era, assim, por exemplo, um movimento de oposição ao governo. Mas ele era, do ponto de vista de realidade trabalhista no Brasil, algo bastante positivo, no contexto em que os sindicatos estão quebrados e destruídos por anos e anos de políticas intencionalmente patronais, né? E isso é animador. É pouco animador ou é muito animador? Não sei. É animador. Há uns anos atrás, em 2015, se não me engano, houve a ocupação das escolas por estudantes secundaristas. Eu fui lá no Fernão Dias, onde a escola onde eu estudei, e tive um papo com os jovens e as jovens que me deixou muito animada. Eu achei muito legal, fiquei
emocionada mesmo. Aham. Agora, houve continuidade naquilo? Eu não sei. O Alckmin continuou atropelando, né, o Alckmin e o Tucanato continuaram atropelando todas as políticas educacionais. Dória se elegeu. Então, esses sinais todos são misturados. Você fica pensando assim, se os estudantes conseguiram tomar as escolas em 2015, por que o Dória se elegeu em primeiro turno? E, sabe, você tenta raciocinar com uma cabeça esquematizada, você não consegue dar conta das coisas. Esbarra nas Tudo bem contradições, mais né? complicado. O, Sim, é tudo bastante complicado, complexo. Por falar em questões complexas, Laerte, eu vi que você anda resgatando algumas tiras de 2009, postando ali no seu Twitter, e ali naquele momento que você estava internada, de muita gente falando muita coisa legal, muita coisa bacana, eu mesmo compartilhei algumas tiras e charges suas que eu gosto bastante no meu Instagram, e dentre muitas mensagens positivas, uma garota comentou: pena que a Laerte foi tão misógina em determinado momento da carreira. E aí, provavelmente se referindo a alguma coisa ali pela volta dos anos 80, 90. Como que é hoje, Los Três Laerte, você Amigos. olhar para sua carreira, para sua trajetória e encontrar esses pontos e essas contradições que muitas vezes são inescapáveis, que a gente vai mudando ao longo do tempo, né? A sua pergunta já está me dando, já está me abrindo uma porta bastante ampla para minha defesa. É isso. Eu fui Eu não claramente a seu acho. favor, né? Eu, Não agi bem como jornalista, de repente. não sei, mas você agiu bem trazendo esse assunto, porque é importante. Eu não faria hoje o mesmo trabalho que eu fiz nos anos 80, como de resto eu não faria o mesmo trabalho que eu fiz nos anos 70 também. O trabalho que a gente fez, e aí eu falo a gente por causa do Angeli e do Glauco também, que a gente fez nos anos 80, ele tinha raízes e motivações em, sei lá, no fim, 20 anos de ditadura, em décadas de censura. Havia ali também um espírito de, de desabafo, de desafogo, de vingança moral, de contestação sem limites, assim. Então, a gente fazia determinados gestos só movida pela audácia e pela rebeldia da coisa. E eu acho que isso levou a gente muitas vezes para a tratar questões como estupro, como relações de gênero, assim, de uma forma leviana. Eu acho que não tem problema admitir isso, assim como não teve, eu acho que não tem problema ter feito isso. Eu acho que eu tenho que ter uma atitude crítica em relação ao que eu fiz, parelha com a atitude crítica que eu tenho em relação ao que eu faço hoje. Eu não acho que eu sou uma autocensura, uma autocensora no meu trabalho. Eu acho que eu procuro ter uma percepção crítica assim, do que eu estou fazendo. E eu também procuro ter essa percepção crítica do que eu já fiz. Então, as pessoas que levantam esses pontos não estão erradas, não. Eu acho que é verdade que a discussão sobre as relações de gênero e as relações sociais e questões de racismo e tudo evoluíram com esses anos todos. Nos anos 70, por exemplo, as organizações LGBT que militavam não tinham ainda se desenvolvido e ganhado corpo como elas têm hoje. Grupos de movimentos negros tampouco. O feminismo já existia, sim, era vigoroso até, mas o feminismo também cresceu e o olhar do feminismo também
se ampliou. E o meu também. Eu não gostaria que o meu trabalho na época de Los Três Amigos e todos sumisse, por exemplo. Eu tenho respeito pelo que eu fiz também. Eu procuro ter uma compreensão de como essas coisas aconteceram e foram publicadas e apreciadas Aham. na época, e para o que elas contribuíram também. Eu acho que é importante ver isso tudo. Mas eu acho que cancelar, sabe, fingir que não existe, limar e, e de certa forma, fazer sumir, né? Não é a saída. Não é a saída, é um evento cultural que aconteceu, que está aí, faz parte da história. Aham. Não estou falando de estátuas, por exemplo, estátuas em parques públicos já configura uma outra situação, que daí nós estamos falando de parque público, nós estamos falando de espaço frequentado pela A dimensão e o simbólica é direito muito diferente, né? é parecida, mas é diferente, sabe? É algo que de fato responde a um momento da história de um povo, mas a ocupação de espaço urbano é diferente do que um trabalho que está lá registrado historicamente em arquivos e tudo mais. Aham. O Laerte, para a gente finalizar, o que vem pela frente? O que você está vislumbrando para um futuro próximo e um futuro não tão próximo assim? De repente, para daqui um ano, com um tempo a mais? Olha, Rodrigo, eu não sei direito. Eu estava fazendo um trabalho que eu, teoricamente, eu continuo fazendo, que era uma história grande, que estava já com 400 páginas, mas ela me deixa muito insegura e eu estou reformulando ela de diversas maneiras. E eu acho que, do ponto de vista dos meus projetos pessoais, assim, esta história é o meu desafio para os próximos tempos. Assim. O que é essa história? Pode contar um pouco dela para a gente? Era para ser um levantamento de sexo e política desde os anos 70 até agora. Quer dizer, desde que eu comecei a viver sexo e política, portanto, desde que eu tinha 20 e poucos anos. A ideia era fazer uma espécie de ficção, não era para ser um exercício de memórias, mas era para ser uma ficção baseada em material autobiográfico. E ela foi indo por diversos caminhos, para diversas direções, acabou... Porque é isso, projetos muito amplos e muito gerais, assim como esse, acabam tomando uma trilha que nem sempre é a que você planejava. E eu estou às voltas com essa história. Ela acabou sendo um projeto bem diferente. Eu acabei reduzindo no tempo assim a uma coisa mais compacta, a um ano, em vez de 4 décadas, um ano. Compactou um pouquinho. Mas eu não sei. Porque, vem cá, fazer 4 décadas assim, é coisa da Dostoiévski. Eu não sou Dostoiévski, ou Tolstói, ou quem mais, sei lá. É a Laerte, não precisa ser ninguém, não, já é muito. O Laerte, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo papo. É um prazer imenso tê-la aqui no podcast. Muito obrigada a você, Rodrigo, pelo convite e saudações. Saudações, Laerte. No dia 26 de fevereiro, a partir das 18 horas, a escritora Nélida Pinhon dará uma aula virtual aberta promovida pelo Instituto Estação das Letras. O ponto de partida será o romance Um Dia Chegarei a Sagres, narrativa histórica que lançou há pouco pela Record. A promessa é que na aula a escritora passe por temas como a construção e os meandros da criação literária. Integrante da Academia Brasileira de Letras, Nélida é também autora de títulos como Uma Furtiva Lágrima,
Filhos da América e A República dos Sonhos. Seus livros já foram publicados em mais de 30 países. Quem quiser participar da aula da Nélida precisa se inscrever com antecedência no link que eu vou deixar para vocês. Anúncio. Aluga-se quarto para casal, homem e mulher sem vícios, mobiliado, com cama, criado mudo, Bíblia e um 38 carregado na gaveta. Você acabou de ouvir o escritor Bruno Molineiro recitando um dos poemas de Férias na Disney. Esse é o segundo livro do autor. O primeiro, Alarido, valeu a Bruno o Prêmio Guavia de Literatura. O Bruno também deu uma palavra sobre o Férias na Disney aqui pra gente. Fala, Casarim e ouvintes do podcast da página 5. Aqui é Bruno Molineiro e esse poema Anúncio, ele faz parte do meu livro Férias na Disney, que eu acabei de publicar e que foi lançado pela editora Patuá. Resolvi começar logo de cara com um poema, porque eu sempre prefiro que o livro fale sobre si mesmo e ele se defenda agora que ele está aí na rua, em vez de eu ficar aqui falando sobre ele. E o Férias na Disney ele é composto por um conjunto de poemas que giram em torno da classe média, né? Dos seus temores, dos seus desejos, dos seus sonhos. E daí que vem o título dele, né? Talvez uma das maiores ambições aí, é passar as férias na Disney. Como eu falei que eu prefiro que o livro se defenda, vou encerrar com um outro poema curtinho dele, que é o Álbum de Família. Quando mamãe viajava para Búzios, tia Cora ia junto, garrafa de Campari debaixo da saia. No primeiro gole, subia na mesa, dançava cancan. Um dia deu para falar com espíritos, tagarelar namoricos, até que vovô decidiu acorrentá-la. Tia Cora armava o maior banzeiro travada na cama. Você não conheceu, mas era um sarro a nossa louquinha. Como o Bruno disse, Férias na Disney chega às livrarias pela Patuá. Para quem quer afiar o olhar para as estruturas que sustentam um texto literário e principalmente para quem escreve e quer pensar sobre recursos da escrita, recomendo fortemente o podcast Literae. Ele é tocado pelo Paulo Salvetti e pela Anita Deac. A Anita é editora, professora de escrita e também autora. Ela estreou no Romance com o Mate-me Quando Quiser e agora lança um novo trabalho, o No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis. Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Página 5. Meu nome é Anita Deac. É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês do meu novo romance, que é o No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis. Bem, um romance que eu escrevi durante 3 anos, reescrevi 10 vezes, num processo bastante intenso. É um romance de formação que acompanha a trajetória do meu personagem, que é o Pedro Naves. Ele nasce numa cidade fictícia chamada Ordem e Progresso, depois vai combater a ditadura militar na cidade e depois vai parar num lugar chamado Birocã, que eu não vou entregar para não dar spoiler. Bem, foi muito prazeroso escrever, eu trabalhei com uma questão de temporalidade, né, de o presente, o passado e o futuro, muitas vezes nas mesmas cenas. Digo que eu faço prosa poética e convido todo mundo a conhecer o meu romance. Vai ser um prazer enorme trocar ideia, inclusive, com quem quiser me acompanhar no Instagram, no AnitaDeac0, sobre ele. Muito obrigada, viu? No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, de Anita Deac, saiu pela Reformatório. Psicanalista, professora titular sênior da USP e pesquisadora universitária, Maria Cristina Kupfer aproveitou a vasta bagagem no mundo acadêmico para escrever um romance. Ela lançou há pouco Arthur, um autista no século XIX, no qual busca transmitir, por meio da literatura, a visão psicanalítica sobre o autismo na infância. Ao cabo, há um capítulo no qual são apresentadas as bases teóricas do que o leitor encontra ao longo da narrativa. A Cristina falou um pouco sobre o trabalho aqui para o podcast. Depois de muitos artigos acadêmicos, mais de uma dezena de livros só meus ou em coletâneas, orientações de mestrado ou doutorado, e da participação em muitas bancas, mais de 150, eu resolvi escrever um romance. Mas Arthur, um autista no século XIX, é uma ficção que não deixa de se referir a esses meus estudos, pesquisas e observações ao longo de 3 décadas na clínica e na universidade. Eu imaginei Arthur como um amálgama de tudo que vi fazerem e fiz no tratamento de crianças com autismo.
Eu situei o romance na França e na virada do século XIX para o XX porque eu queria um distanciamento dos dias atuais e também porque queria mostrar que, apesar da maior projeção recente, as formas de manifestação do autismo já estão presentes na vida das pessoas há muito tempo. Eu escolhi situar Arthur na França, porque é na França que existe material mais antigo e consistente sobre o tema, e também porque eu visitei alguns dos edifícios franceses do século XIX em que eu ambientei o livro, como o Hospital Bicêtre, em Paris, por exemplo. Com Arthur, eu quis dialogar com colegas psicanalistas que cuidam de crianças com dificuldades psíquicas, mas também com pais de autistas, tentando transmitir de forma romanceada uma visão psicanalítica sobre o autismo. Eu acho que, por isso, Arthur carrega um caráter político, no sentido de que se engaja no movimento de resistência à supressão da subjetividade, que é marcante no discurso de uma ciência organicista e reducionista ainda predominante. Arthur, um autista no século XIX, de Maria Cristina Kupfer, saiu pela Escuta. E nesses dias, na página 5, nós tivemos resenha do segundo volume de A Odisseia de Hakim, HQ de Fabienne Toumé. E, afinal, Torto Arado, é mesmo tudo isso? Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.